Deus já tem falado aos nossos corações, através dos louvores, através da palavra esta noite. Deus está neste lugar. Nós já sentimos a sua glória, já sentimos o seu Espírito Santo. Então tenha liberdade para se derramar na presença de Deus. Tenha liberdade para adorar, para louvar, para bendizer o nome de Jesus Cristo. Queridos, nesta noite, Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com a amada igreja. Por gentileza, abra a sua Bíblia no texto lido esta noite, no texto sagrado que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 9. Gênesis, capítulo 6, versículo de número 5 a 9. Palavra essa que nos purifica e nos aperfeiçoa para toda boa obra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui esta noite. Louvar pela vida dos líderes, do dirigente, dos coordenadores, dos chefes de departamento que aqui estão. Louvar pela vida desta banda maravilhosa. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Louvar também por todos que fazem parte deste ministério. Toda a minha gratidão. E agradecer ao dirigente pela oportunidade de poder vos falar um pouco da palavra de Deus esta noite e participar dessa linda adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com autorização aqui do nosso pastor, eu gostaria que se colocasse de pé, por bondade e reverência, a santa e poderosa palavra de Deus. O texto sagrado diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Inclina a tua cabeça, vamos orar nesta noite. Pai Celestial, bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Tributa a ti a glória devida ao teu nome e te adoro na beleza da tua santidade. Te rendemos graça porque a tua misericórdia dura para sempre. Te dou graças pelo bendito sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Te dou graça, ó Deus, pela tua palavra. A tua lei é perfeita e refrigera a alma. Ensina-nos a viver e te cultuar de forma que te agrada, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa adoração. Fala conosco esta noite, Senhor. Queremos ver a tua face, ó Pai. Ouvir a tua voz, Senhor Deus. Manifesta a tua vontade em nossas vidas. Retira tudo que impede a atuação do teu Espírito Santo esta noite, ó Pai, em nossas vidas. Que esta mensagem gira, inspirada pelo Espírito Santo, alcance os confins da terra, provocando arrependimento, conversão, transformação, cura, libertação e, sobretudo, salvação. Assim, com fé, te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o texto no livro de Gênesis, lido esta noite, este primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, ele foi escrito em torno de 3.500 anos atrás. É o primeiro livro escrito por Moisés, de uma seção chamada Pentateuco. Penta de 5, teuco de rolos. É o primeiro livro dessa seção. Outro título dado
a esta seção das Escrituras se chama a Torá ou Lei. Este livro, a tradução dele, a Septuaginta de 70, ela foi a tradução grega, a antiga tradução grega do Antigo Testamento, que intitulou este livro de Gênesis, que quer dizer origens. O título usado, queridos e amados irmãos, nos livros hebraicos, eles apenas destacavam a primeira palavra, que quer dizer no princípio. O livro de Gênesis, queridos e amados irmãos, ela se divide em duas seções básicas: história primitiva e história patriarcal. A história primitiva, ela fala das quatro grandes ações que aconteceram nessa época: a criação, a queda, o dilúvio e a dispersação. Na segunda seção, no que diz respeito à história patriarcal, é acerca dos quatro grandes homens da Bíblia: Abraão, Isaac e Jacó e José. Bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje, queridos e amados irmãos, nós iremos tratar da primeira seção de Gênesis, que trata da história primitiva, onde envolve a criação, queda e, em especial, o dilúvio. O texto lido esta noite, ela fala da história de um homem de Deus, um grande homem de Deus, chamado Noé. Nos tempos, a Bíblia relata que nos tempos de Noé, os homens eram maus e só pensavam em fazer coisas erradas. No mundo havia pecado e corrupção. Então Deus, ele envia juízo sobre a terra. A qualquer momento Deus pode mandar juízo. Assim como nos tempos de Noé, Deus pode mandar juízo. E assim como no tempo de Noé, há muitas pessoas que não acreditam que realmente vai acontecer. Mas a história de Noé, queridos e amados irmãos, nos ensina que Deus, ele se importa mais com qualidade do que com quantidade. Estudiosos estimam que na época de Noé havia 7 bilhões de pessoas na terra, mas apenas 8 pessoas se salvaram. Noé pregou 120 anos para o arrependimento, mas as pessoas não quiseram saber. Então veio o dilúvio e toda a humanidade pereceu. Então se salvou-se apenas 8 pessoas: Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, queridos e amados irmãos, assim como Noé, façamos hoje uma aliança verdadeira, uma aliança genuína, uma aliança sincera, real, uma aliança com o nosso Deus. Ele nos chama todo dia a nos renovarmos, a nós renovarmos esta aliança preciosa com o nosso Deus, comprada com sangue, um sangue precioso, o sangue de um inocente que nunca pecou. Valorizemos este sangue precioso. Nós éramos para estarmos na cruz. Éramos nós que deveríamos perecer. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quer ir para o céu, dê um brado de glória a Deus esta noite.
Nunca na história da Terra teve tantos abalos sísmicos. Nunca a Terra foi tão sacudida por abalos sísmicos. Aqui não é culto de missões, mas cada abalo sísmico desse é um missionário pregando para que a humanidade se arrependa, se conscientize dos seus pecados. O planeta Terra está sendo sacudido. A natureza está clamando. É o cumprimento da profecia de Isaías, que diz que a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, façamos uma aliança com Deus. Quem não é crente, entregue sua vida a Deus. É a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Você percebe que a coisa está cada vez acolchando, imprensando. As coisas estão mais banalizadas no mundo aí afora. Ninguém está tendo mais pudor. Ninguém está escondendo mais nada. A criminalidade, as drogas, a corrupção está aí arregaçada. Meu Deus! Glória a Deus! O mundo lá fora não vai levar só a sua vida, ela vai levar a sua alma. Queridos e amados irmãos, morrer não é a pior coisa. Morrer não é a pior coisa. A pior coisa é perecer no inferno pela eternidade das eternidades. Depois que passar 100 mil anos, ainda tem a eternidade. 1 milhão de anos, ainda tem a eternidade. 2 milhões de anos, ainda tem a eternidade sem a presença de Deus. Façamos uma aliança com Deus em nome de Jesus Cristo. Façamos uma aliança para nos salvarmos do juízo que certamente virá. Deus proveu a arca para a salvação de Noé e sua família. Jesus Cristo, no nosso caso, Jesus Cristo é a nossa arca da salvação. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus, aleluia! Santo e maravilhoso. Então, queridos, com esta breve palavra introdutória, nós vamos considerar esta noite o versículo 9 deste capítulo, que diz: Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus, que revela pontualmente o que é preciso para fazer a diferença em meio a esta geração. Neste texto bíblico, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós podemos observar 3 virtudes da vida de Noé. Noé era varão justo. Noé era varão reto. Noé andava com Deus. E por isso Noé, ele fez a diferença em meio àquela geração pré-diluviana. A palavra de Deus diz que aquela geração, ele comparou aquela geração com aquele povo de Sodoma e Gomorra. Mas Deus, ele passando a vista assim no planeta Terra, ele encontrou um homem justo. Ele encontrou um homem reto. E ele encontrou alguém que andava com ele. E Noé, ele é considerado, de acordo com a citação do nosso saudoso missionário Billy Graham, o maior pregador de todos os tempos. Por quê? Também 120 anos, mas não é só por isso. Porque ele conseguiu botar toda a sua família na arca.
Você tem orado pela sua família? Você tem colocado sua família na arca? Você tem colocado sua esposa, seu marido, seus filhos na arca? Porque o dilúvio está chegando. E se o dilúvio não chegar, a morte pode chegar a qualquer momento. E o que você tem feito para apresentar a Deus? O que você tem feito para apresentar a Deus? Deus vai cobrar de cada um o que Ele colocou à disposição de cada geração. Como você tem usado a palavra de Deus? Como você tem usado as redes sociais? Você tem propagado o reino dos céus? Deus vai cobrar de cada geração o que Ele fez. Então, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, Noé era um homem justo. Ou seja, ele praticava a justiça. A justiça, queridos e amados irmãos, é uma palavra muito linda. Quando nós estamos sendo injustiçados. É uma palavra muito bonita quando estamos sendo injustiçados. Mas será que estamos sendo justos com o próximo? Será que estamos sendo justos com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu vizinho? Você está praticando justiça no seu trabalho? Ou você está fazendo panelinha? Ou você está falando mal do colega? Ou você está falando mal do vizinho? Ou você está se reunindo ali com o colega para derrubar, puxar o tapete do colega de trabalho, do genro, da nora? Deus está com os olhos de fogo. Tu pode esconder do pastor. Tu pode esconder de qualquer pessoa. Mas de Deus, tu não esconde. Você sabia que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Que o teu corpo é santuário do Espírito Santo? Que o Espírito Santo sabe o que tu sente, o que tu pensa, o que tu deseja, o que tu planeja, o que tu faz. Aleluia, meu Deus! Noé era um homem reto, isto é, ele amava a retidão e aborrecia a tortuosidade. Você tem sido um homem reto? Tem andado na linha? Tem sido um bom pagador? Tem sido um bom dizimista? Ou teu nome está na rua aí como avarento? Ou teu nome está aí como mau pai, mau filho, mau servo? Você joga papel na rua? Copo descartável na rua? Ou então você não tem andado em retidão? Nem em retidão e nem na legalidade. Porque é crime jogar papel na rua. Ou seja, além de não ser reto para Deus, ainda é um criminoso. Não tem aquela mentirinha? Os mentirosos serão jogados no lago do fogo do inferno. Aleluia, meu Deus. Noé andava com Deus, porque Noé andava com Deus. Isso significa, queridos e amados irmãos, que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Queridos, nossa alimentação não pode faltar. Não adianta você ser crente dessa porta para dentro e não ser crente na sua casa. E não ser crente no seu trabalho. No seu trabalho você ter vergonha de dizer que é cristão. Você ter vergonha de uma oportunidade de falar de Jesus Cristo, do amor de Deus, do perdão. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Você tem lido a Bíblia diariamente? Você tem feito um culto doméstico com seus filhos? Você tem acordado seus filhos de manhãzinha na TV LED ou no radinho, com um hino de manhãzinha, pedindo para algum deles fazer a oração? Tenha comunhão com Deus. Aleluia, Deus. A igreja Aleluia, Jesus. é apenas um reforço. Você presta um culto aqui, mas o culto verdadeiro é o culto da sua vida. A sua vida é o culto diário que agrada a Deus. Lá no Éden, Deus olhou para Abel e para a sua oferta. Olhou para Caim e para a sua oferta. Ele olha primeiro para a tua vida, para depois olhar para a tua oferta. Não adianta, irmão, estar aqui dando glória a Deus se a tua vida está uma bagunça. Te direita com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e se derrama na presença de Deus. Te reconcilia com teu irmão. Nós estamos aqui para ser sal e luz. Se tu não se reconcilia com teu irmão, o que é que tu é diferente dessa geração que vai embora? Possuindo também estas virtudes, podemos fazer a diferença na geração em que vivemos. Mas, irmão Magno, eu tento e não consigo, eu não tenho essas virtudes. Então façamos como Davi. Davi orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Queridos, a nossa inclinação natural é de agradarmos a nós mesmos e não a Deus. Glória! Grande, meu Deus! Glória! Mas como Davi, devemos pedir ao Senhor que nos purifique inteiramente. Purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também fomos chamados, queridos e amados irmãos, para fazer a diferença no meio da nossa geração. A palavra de Deus, ela ordena que não nos conformemos com este mundo. Não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Mas, irmão Magno, como é que renova? Como é que renova o entendimento? Você tem que nascer de novo. E a prensa do azeite é pesada. A prensa do azeite não é só emocional. Há um sacrifício. Não é à toa que Jesus Cristo, quando disse: pega a tua cruz e segue-me dia após dia. Se fosse fácil, irmão, não seria cruz. Você renova a sua mente através de uma comunhão com Deus, através da leitura, releitura, meditação e meditação, jejum. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em você, peça o que quiseres e será dado. Para Cristo estar em você, você precisa passar pela prensa. Pedir a Deus, se derramar diante dele. Senhor, eu não tenho forças, mas em ti eu sou mais do que vencedor. Entrega a tua vida do jeito que tu tiver na mão de Deus e deixa ele trabalhar como oleiro.
É, Deus. Oh, aleluia. mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Glória. Entenda bem, irmãos, como é que funciona. O que cremos determina a nossa conduta. Glória. Aleluia. Nossas crenças, Oh, aleluia. ela dita o nosso comportamento. É verdade. Oh, Deus amado. Aleluia. Então, queridos e amados irmãos, aquele que crê verdadeiramente e sinceramente em Deus, ele, inevitavelmente, ele tem uma mudança de rumo. Ele tem uma mudança de mente. Glória. Ele tem uma mudança de coração. Glória. Ele tem uma mudança de vida. Ele tem uma mudança de pátria. Ele tem uma mudança de herança. Tudo se faz novo na sua história. Portanto, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome. A Bíblia revela ainda, queridos e amados irmãos, outros homens que fizeram a diferença Glória. em meio à sua geração. Aleluia, Deus. A Bíblia revela ainda que Enoque fazia a diferença em meio à sua geração. Glória a Deus. Porque Enoque, ele andava com Deus e um dia foi arrebatado. Glória. Ele simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatado ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória. Porque existe pessoas pregando aí, irmão, É, Jesus. que a igreja vai passar pela a grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória. No tocar da trombeta, nós seremos arrebatados, a igreja de Cristo. E os 7 anos que eles estarão passando aqui, a grande tribulação, nós estaremos com a boda do Cordeiro. E festa. E quando Jesus Cristo está servindo aqui, o irmão, ele está servindo aqui o outro irmão ao mesmo tempo. Glória. E será 7 anos de festa, em nome de Jesus Cristo. Glória. Glória. É, Deus. Deus, Jesus prometeu. Glória. E Ele é fiel para cumprir. José fazia a diferença Glória. em qualquer ambiente que ele pisava. Aleluia. Porque era um homem sábio, ajuizado, tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. Glória. Glória. Temos que ter o Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia. Temos que ter o Espírito Santo. Meu Deus. Oh, Se Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, teve o seu ministério, tudo que Cristo fez em seu ministério terreno foi glória. através do Espírito Santo. Queridos, tudo que passamos nesta terra, seja no levantar, seja no dormir, seja no falar, seja no comer, seja no vestir, é através do poder do Espírito Santo. Glória, glória. Aleluia. O Espírito Santo está aqui esta noite. Quantos acreditam e dê um brado de glória a Deus esta noite? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. José, José é um sábio. Glória a Deus. José era um homem sábio. Você tem sido sábio na administração da sua família. Você tem governado bem a sua casa.
Você tem governado bem a sua família? Glória. Você tem sido sábio no seu trabalho? Ou por qualquer coisa você perde a paciência e chuta o pau da barraca? Eu quero dizer para você esta noite que o Espírito Santo não está naquelas pessoas cujo fruto não está nele. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Samuel fazia a diferença em meio à sua geração, porque é um homem honesto e ninguém tinha do que lhe acusar. Glória. Você tem sido honesto? Glória. Você não tem entregue o troco direito? Você tem contado a mentirinha? Meu Deus. Você não está sendo honesto. Você tem escondido alguma coisa da sua vida Glória. para barganhar algum benefício, alguma vantagem pessoal? Então você não tem sido honesto. Glória. Não tinha ninguém que pudesse acusar Samuel de alguma coisa. Você tem vivido uma vida limpada? Ou tem alguém que tem alguma coisa para lhe acusar? O homem era tão santo, andava tão na linha, que ninguém podia apontar o dedo. Podemos dizer isso a respeito de mim, a respeito de nós? É uma coisa para refletirmos. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E por isso Jó, ele fez a diferença em meio à sua geração. Ele era sincero, reto, temente a Deus. Daniel, ele fez a diferença em meio à geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração um propósito bem definido de seguir apenas a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Temos que ter um propósito bem definido. Aleluia, meu Deus. Não podemos ser vacilantes, errantes, duvidosos. Temos que ser convictos. Devemos orar a Deus. Senhor, fortalece a nossa fé, traz convicção. Não podemos ser vacilantes. Deus, Ele vomita quem é morno. Ele não é quente, nem frio, Ele é morto. E a palavra de Deus diz que Deus vomita. Então, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nosso tempo já está se esvaindo. E eu gostaria de concluir esta palavra esta noite. Glória, tu és grande, meu Deus. Nós também fomos chamados Glória. para fazer a diferença nessa geração perversa e corrompida, onde devemos resplandecer como astros no mundo. Glória. Fomos chamados para ser sal na terra, luz no mundo. A igreja foi chamada para ser sal e luz. Glória. Sal para dar sabor a este mundo insípido e preservar os princípios éticos e morais da palavra de Deus. Devemos ser luz para clarear as densas trevas Glória. que obscurecem os princípios éticos e morais da palavra de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos ser diferenciados pela nossa pureza moral. Devemos ser diferenciados pela nossa paciência, pela nossa tranquilidade, pela nossa serenidade. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Tu és grande, meu Deus. Uma vida transformada, queridos e amados irmãos, é um efetivo testemunho da É palavra. verdade, meu Deus. Será que a sua vida
A nossa vida, a minha vida está resplandecendo? Oh, glória a Deus. Será que a nossa vida está brilhando com resplendor? Ou ela está sendo obscurecida por murmurações e contendas? Glória, glória, glória. Oh, glória. E por fim, amados irmãos, em Cristo Jesus, um certo pastor, ele disse que um certo crente deve ser Glória. como a garça, que apesar de estar com o pé na lama, elas continuam com as penas brancas. Então, queridos e amados irmãos, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, podemos caminhar neste mundo sem nos contaminar, sem nos sujar, sem nos corromper. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade desta noite.